Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 28 de fevereiro, nós vamos meditar de Josué, do capítulo 1 ao capítulo 3. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje nós vamos falar, do início aqui do livro de Josué. Josué significa Deus é a salvação. E o livro de Josué não tem um autor conhecido. É isso mesmo, é desconhecida a autoria desse livro. E nós vamos ter 24 capítulos recheados de muita emoção. Pois é, nesse livro vamos ter figura já conhecida, mas também novos personagens aqui no nosso cenário bíblico, né? Vamos ter a figura de Josué, a figura de Caleb, que vocês já conhecem, mas vamos ter uma figura chamada Raabe, e ela tem muito para nos ensinar aqui no livro de Josué. O propósito deste livro é apresentar, o cumprimento das promessas de Deus. Que Deus, ele cumpre as suas promessas. E aqui nos dias de Josué, ele vai cumprir e ensinar as gerações futuras a servir a Deus. E para quem ele vai ser escrito? Com certeza, devido à incerteza da data em que até que ele foi escrito, pode ter sido escrito para a nação que estava na terra prometida, continuar o trabalho de Josué, incentivar os exilados, talvez da Babilônia, a relembrar o Deus extraordinário que tinha feito eles herdarem a terra prometida. Então, são esses algumas hipóteses do livro de Josué. Nós vamos ver que o livro de Josué vai se dividir em 3 etapas. A primeira é a conquista da terra, que vai do capítulo 1 até o capítulo 12. Depois nós vamos ver a distribuição dessa terra, que é do capítulo 13 ao 21. E nós vamos ter a lealdade da aliança na terra, que é do 22 ao 24, quando nós vamos finalizar este livro, Então, são coisas extraordinárias que nós vamos vivenciar aqui no livro de Josué. E Josué, ele é a tipificação de Cristo, Aqui ele é apresentado como um grande guerreiro que vai liderar e conquistar a terra de Canaã, No Novo Testamento, nós vamos ver a figura de Cristo, como o grande guerreiro que conduz o seu povo, a tomar posse do novo céu e da nova terra. Então, é muito lindo ver o livro de Josué no cumprimento de todas as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Então, sem maiores delongas, já vai dando seu joinha aí, compartilhando esse vídeo, convidando outros para iniciar essa jornada de Josué, que é bem empolgante. E também vamos se inscrevendo no canal. Isso ajuda muito, O YouTube entender que esse vídeo aqui, ele é um vídeo que assistido por pessoas que querem mais de Deus e que há muitas pessoas que precisam conhecer a palavra de Deus. E assim, ele impulsiona esse vídeo para que chegue até as pessoas. Então, a primeira coisa, a ordem de Deus a Josué. Então, finalizamos Deuteronômio com a morte de Moisés, não é? Após chorarem o pranto e relembrarem quem era Moisés, e falamos disso no nosso versículo do dia ontem, nós vamos agora iniciar essa nova fase, a fase da liderança sob o comando de Josué. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Nun, que era auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessarem o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo lugar em que pisarem,
conforme prometia Moisés, desde o deserto do Neguebe ao sul, até os montes do Líbano no norte, desde o rio Eufrates a leste até o mar Mediterrâneo, a oeste, incluindo a terra dos Hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você. Assim como estive com Moisés, não deixarei e não o abandonarei. Que coisa mais extraordinária essa promessa, não é? Só que Deus diz para ele algumas coisas que ele deveria guardar, e este ser o segredo dele ser também um líder próspero. Ele fala: seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar aos seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha cuidado de cumprir toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. É nesse texto que nós vamos fazer a meditação do nosso versículo do dia. Isso mesmo. Aqui nós falamos um pouco no contexto aqui da nossa leitura bíblica, mas também trazemos uma aplicação pessoal para o nosso dia a dia. E aí, continuando aqui, não desviando dela nem para a direita nem para a esquerda, relembre continuamente os termos deste livro da lei. Para isso, Moisés tinha deixado escrito, entregue ao sacerdote, né, um livro contendo todas as leis que Deus havia dado. Então, estava ali para que o povo relembrasse e periodicamente eles pudessem reunir o povo e ler o conteúdo desse livro. Então, Josué ordenou aos oficiais do povo: percorra o acampamento e diga ao povo que se preparem. Prepare o suprimento, pois daqui a 3 dias vocês vão atravessar o Jordão e tomarão posse da terra que o Senhor lhes dá. Em seguida, Josué convocou as tribos de Ruben, Gade, a meia tribo de Manassés. Por que ele convocou? Porque essas tribos já tinham conquistado, né, do lado do Jordão, né? Então, eles já tinham conquistado uma boa quantidade de terra e eles pediram para que ficasse, porque era uma terra muito boa para o gado, e eles eram uma tribo que tinha muito disso. Então, do lado do Jordão, né, que a gente vai chamar da lei do Jordão, eles vão se estabelecer, que é a tribo de Ruben, Gade, meia tribo de Manassés. Só que eles assumiram um compromisso com Moisés diante de Deus, de que estaria com os seus irmãos na conquista da terra. E ele só retornaria depois que todos eles tivessem conquistado as suas terras. Então, por isso que Josué vai convocá-los para iniciar essa jornada. Lembrando do que Moisés, servo do Senhor, respondeu: o Senhor, seu Deus, lhe concederá lugar de descanso e lhe dará esta terra. Suas esposas, seus filhos, seus animais ficarão na terra que Moisés designou para vocês ao leste do Jordão. Mas seus guerreiros valentes, completamente armados, atravessarão o Jordão à frente das outras tribos e os ajudarão. Então, nós estamos falando de 2,5 tribos. Então, eram guerreiros, muitos guerreiros que nós tínhamos aqui, né? E eles iriam na linha de frente dando força aos seus irmãos nessa peleja. E aí, só então, depois, né, vocês voltarão e se estabelecerão na terra ao leste do Jordão, lugar em que Moisés, servo do Senhor, designou para que vocês tomassem posse. Eles lhe responderam a Josué: faremos tudo o que você ordenar, e iremos aonde nos enviar. Obedeceremos a você, como obedecemos a tudo que Moisés disse. Que o Senhor, seu Deus, esteja sempre com você, como esteve com Moisés. Quem se rebelar contra as suas ordens e não obedecer às suas palavras, será morto. Seja somente forte e corajoso. Olha, esse primeiro capítulo aqui, ele é recheado de força, de vigor, que nós podemos hoje olhar. Você tem batalhas para enfrentar?
Você tem guerras para travar na sua vida? Aqui está a receita. Seja forte e corajoso. Confie, creia e vá na força do Senhor. Era esta mensagem que não só recebeu Josué, mas também os guerreiros para iniciar aquela batalha. E aí no capítulo 2 nós vamos ter uma figura surgindo aqui. É a figura de Raabe, uma prostituta. Pois bem, nos surpreende, não é? Olha só. Então, no acampamento de Sitim, Josué, filho de Nun, enviou secretamente 2 espiões, com a seguinte instrução: faça o reconhecimento da terra, especialmente aos arredores de Jericó, e os 2 homens partiram e chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe. E ali passaram a noite. A notícia chegou ao rei de Jericó. Alguns israelitas vieram aqui à noite para espionar a nossa terra. Então o rei de Jericó enviou as seguintes ordens a Raabe: traga para fora os homens que entraram na sua casa e que vieram espionar a nossa terra. Raabe havia escondido os 2 homens, mas respondeu: sim, os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde era. Foram embora da cidade ao anoitecer, quase na hora de fechar os portões. Não sei para onde foram. Se você os perseguir, provavelmente vai os alcançar. Na verdade, ela havia levado os homens para o terraço e os escondeu debaixo de feixes de linho que tinha posto ali. Os homens do rei procuraram os espiões pelo caminho, que ia à parte rasa do Jordão, onde podiam atravessar. Assim eles saíram, os portões de Jericó foram fechados. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi ao terraço falar com eles. Então aqui é interessante que Raabe, né, Jericó era conhecida como uma cidade fortificada. Nós temos muitos comentários a respeito de quão fortificada era a cidade de Jericó, que os seus muros dava para passar um carro por cima. Tamanha largura, né, desta fortaleza. E Raabe, ela morava ali, encostada a um muro, né? Então ela tinha, na verdade, uma posição, a casa dela tinha uma posição privilegiada ali para os espias. E esses espias escondidos lá, e aí nós vamos ver que Raabe vai ter um diálogo com eles, né? Sei que o Senhor lhes deu esta terra. Olha o que ela diz para eles: estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes dessa terra estão desesperados, pois ouvimos o que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram lá do Egito. E sabemos o que fizeram ao leste do Jordão com os reis amorreus, Og e Seom. Vocês destruíram tudo completamente. Olha o que Raabe fala. Aqui nós percebemos, né, que ela era uma mulher de muita influência, uma mulher muito bem informada, né? E ela fala da situação deles, mesmo sendo toda aquela fortaleza que era Jericó, eles estavam apavorados pelo que eles já tinham ouvido do que Deus tinha feito. Pois bem, agora, portanto, jurem pelo Senhor que assim como tratei vocês com bondade, vocês terão bondade para comigo e com a minha família. Dei-me alguma garantia de que quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a vida do meu pai, da minha mãe e também dos meus irmãos e irmãs e de suas famílias. Os homens responderam: oferecemos a própria vida como garantia de sua segurança. Se você não nos entregar, cumpriremos a promessa e trataremos você com bondade como o Senhor nos der a terra. Então Raabe ajudou a descer pela janela por uma corda, pois a sua casa fazia parte do muro da cidade. Esconderam-se ali por 3 dias, e quando os homens que estavam à procura tiveram voltado, vocês poderão seguir o seu caminho. E antes de partir, os homens disseram a Raabe: só estaremos obrigados pelo juramento que fizemos se você seguir nossas instruções. Quando entrarmos na terra, deixe este cordão vermelho pendurado na janela, onde você nos ajudou a descer.
Todos os membros da família, pai, mãe, irmãos, parentes, devem estar dentro desta casa. Se saírem na rua e forem mortos, não teremos culpa. Mas, se alguém fizer mal aos que estiverem dentro dessa casa, assumiremos a responsabilidade pela sua morte. E se você falar a outro sobre esta missão, estaremos livres do juramento que fizemos. Eu aceito as suas condições, respondeu ela, e despediu-se deles, deixando o cordão vermelho pendurado na janela. E os espiões saíram até a região montanhosa e ali ficaram por 3 dias. E os seus perseguidores os procuraram por todo o caminho, mas não os encontraram e então voltaram. Então os 2 espias desceram a região montanhosa, atravessaram o Jordão e relataram a Josué, filho de Num, tudo o que havia acontecido. E certamente o Senhor nos deu toda a terra, disseram ele. Todos os seus habitantes estão desesperados por nossa causa. Olha que lindo, né? Esses 2 espias, muito diferente daqueles 10 lá atrás que só 2 tiveram essa posição. Então aqui a gente já vê uma grande diferença nessa nova etapa da vida deles, né? Josué escolheu 2 homens visionários, 2 homens que eram firmes na sua confiança em Deus, né? Então aqui nós podemos aprender muito com a postura de Raabe, com a postura desses 2 homens, né? Em tempos difíceis, em tempos de guerra, é essencial que você se posicione, que você creia, que você entenda que Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso e nada para ele é impossível. Aos olhos de muito, conquistar Jericó não tinha como. Mas ele sabia que tinha sim, porque Deus tinha prometido. Quando Deus promete, está prometido. Basta eu e você crermos nessa promessa. Nosso último capítulo vai ser, enfim, Israel atravessando o Jordão. E eu quero fazer uma pausa aqui e convidar você para ver como é o Rio Jordão. Não sei se você já teve a curiosidade de pesquisar a respeito do Rio Jordão. Essa semana eu estava assistindo, né, Israel com Aline. É um canal aqui no YouTube, né? É maravilhoso. Eu sempre assisto os vídeos de Israel com Aline. Ela é uma brasileira que mora em Israel e ela faz diversos vídeos mostrando Israel e mostrando o texto sagrado e o local onde tudo aconteceu. E nesse episódio de Israel com Aline, depois você procura ela lá no YouTube, ela vai falar sobre o Rio Jordão. Ela entra no Rio Jordão, né? E ela faz até uma menção, como ela é brasileira, ela faz uma menção que quando nós falamos e lemos na Bíblia sobre o Rio Jordão, nós queremos pensar no Rio Jordão como o Rio Amazonas, né? Na sua grandiosidade. E não, o Rio Jordão, ele é muito pequeno, considerado alguns rios aqui do Brasil, né? Então lá ela mostra, né? E inclusive muitas caravanas de brasileiros vão até o Rio Jordão, porque foi ali, né? Que aconteceu muitos episódios do texto sagrado, né? Então é ali que muitos batismos acontecem. Algumas pessoas que já até são batizadas renovam os seus batismos ali no Rio Jordão, né? Relembrando todo o texto sagrado. Então eu quero fazer essa pausa aqui e te convidar para você ir lá no canal do YouTube do Israel com Aline e ver esse episódio específico, né? Que fala sobre o Rio Jordão. E ela tem vídeos extraordinários, né? Eu aprendo muito com Israel com Aline, né? Porque ela mostra realmente, e ela é muito fiel ao texto sagrado. Ela fala do texto sagrado e nos mostra, né? Tudo o que aconteceu, como está hoje, o panorama, né? E como era naquela época. Ela é muito fiel a tudo isso. Então é extraordinário. Eu quero fazer essa recomendação de você ir assistir Israel com Aline para ter esse panorama aqui do livro de Josué que fala sobre a travessia do Rio Jordão. Então,
Continuando aqui, no dia seguinte, logo cedo, Josué, todos os israelitas partiram de Sitim. Então, eles já estavam preparados com tudo aquilo que eles iriam precisar de suprimento, inclusive, para iniciar essa partida. E quando chegaram às margens do Jordão, onde acamparam antes da travessia do rio, 3 dias depois os oficiais percorreram o acampamento e deram a seguinte ordem ao povo: quando vierem a arca da aliança do Senhor seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam das suas posições e sigam a arca. Olha que coisa extraordinária, né? Você consegue... Eu paro e fico às vezes imaginando, né, essa cena acontecendo. Tenham cuidado de ficar cerca de 1 quilômetro atrás dela. Não se aproxime demais. Assim vocês saberão por onde ir, pois nunca passaram por este caminho. Então a arca, lembrando, ela era carregada aqui nos ombros, né? Para isso que ela tinha aqueles varais. Lembra? Eu até mostrei uma miniatura de uma arca da aliança aqui, para que vocês vissem, né? Então, naqueles varais, né, que passavam por aquelas argolas, eram esses varais que iam aqui no ombro, né, e eles assim a carregavam. Então, nós vamos ver que pela manhã, Josué disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e conduzam o povo para o outro lado do rio. E eles levantaram a arca da aliança e foram à frente do povo. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a fazer de você um grande líder aos olhos de todo Israel. Eles saberão que eu estou com vocês, assim como estive com Moisés. Dê a seguinte ordem aos sacerdotes que carreguem a arca da aliança, e quando chegarem junto à margem do rio Jordão, parem exatamente ali. Então Josué disse aos israelitas: aproxime-se e ouça o que o Senhor seu Deus diz. Hoje vocês saberão que o Deus vivo está entre vós. Ele certamente expulsará os cananeus, hititas, heveus, feruzeus, gigazeus, amorreus, jebuseus diante de vocês. Vejam a arca da aliança que pertence ao soberano de toda a terra, que os conduzirá para o outro lado do Jordão, né? Então, além da figura de Josué como um líder, né, tinha também a figura de Deus ali no meio do povo, representado pela arca, né? Então, escolham agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, e os sacerdotes levarão a arca, o soberano Senhor sobre toda a terra. Assim que seus pés tocarem a água do Jordão, a correnteza será interrompida rio acima e as águas se levantarão em um muro. O povo deixou o acampamento para atravessar o Jordão e os sacerdotes que levaram a arca da aliança foram à frente deles. Era a estação da colheita e o Jordão transbordava. Então tem mais essa característica. Talvez quando você vê o vídeo lá do Israel com a Aline, você vai ver um Jordão, né, assim, na sua largura, não tão extensa, né, mas quando chegava a época da colheita, ele transbordava, então ele ficava muito mais extenso. Então é nessa ocasião que eles fazem a travessia, ou por isso que Deus fala que parará a correnteza para que eles passem por segurança, né? Então, o fluxo do rio estava muito intenso nessa época. E aí nós vamos ver que os sacerdotes iriam, né, levar essa arca, e aí o povo vai deixar o acampamento para atravessar o Jordão. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança foram à frente deles. Era a estação da colheita, né? Então, transbordava sobre as margens, e aí, assim que eles puseram os pés nas águas, junto à margem do rio, a correnteza acima daquele ponto foi interrompida e começou a acumular uma grande distância de lá, perto da cidade chamada de Ada, né? Então, foi interrompido ali, né? Então, a água parecia uma parede, a água vinha, né, e ficava acumulada ali, né, crescendo numa parede, porque o fluxo do rio estava intenso nessa época da colheita. Então fez-se ali uma barreira, semelhante àquilo que havia acontecido lá no Mar Vermelho, né? Então, semelhantemente acontece aqui.
E aí os sacerdotes conseguem, né, caminhar em terra seca enquanto o povo passava. Esperam ali até todo Israel tivesse atravessado o Jordão em terra seca. E amanhã nós continuaremos, né, a nossa trajetória aqui. Agora o povo já vai ter passado todo o Jordão, né? E nós vamos ver aqui alguns momentos essenciais dessa travessia, né? Alguns pontos importantes que eles vão fazer ali durante essa travessia. Então, se você está gostando, convide mais alguém, né? Às vezes a pessoa está meio perdida ali na leitura bíblica, então convida ela para iniciar aqui no livro de Josué, que é um livro assim que é muito empolgante, né? E nos traz muita alegria de ver a conquista, enfim, das promessas de Deus. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém? E Deus te abençoe.